Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe algumas tatuagens em inglês que eu não sei se dá vontade de rir ou de chorar, viu? Sinceramente, tatuagens que não deram certo. Nós vamos analisar uma a uma. E assim, gente, antes de fazer uma tatuagem em outro idioma, no idioma, principalmente num idioma que você não conhece, presta bem atenção no que você vai tatuar, porque não é um negócio que vai sair depois com água e sabão. Olha o caso dessa mulher aqui, por exemplo, o que ela fez. Ela tatuou It Is My Life, na tentativa de tatuar o nome de uma canção, né, do Bon Jovi no braço. Só que assim, como se não bastasse o garrancho dessa letra, né, que mais parece que ela fez sozinha só para economizar, e o nome do cantor, né, que ainda está com as iniciais invertidas, porque está escrito John Bovi ao invés de estar escrito Bon Jovi, ainda tem um erro de inglês ali, porque it is é muito redundante, na verdade nem existe. Isso porque it's, em inglês, já é uma forma abreviada de it is. Então, ou você fala it is my life, ou você fala it's my life. As duas coisas não dá, tá? Seria mais ou menos como você falar que você quer beber um copo de d'água. Não existe. Ou você quer um copo de água, ou você quer um copo d'água. Agora, um copo de d'água fica muito redundante, porque você está falando duas vezes a mesma coisa. Então, aqui seria it's my life ou it is my life. Mas acredite, né, gente? Tem gente que consegue fazer ainda pior do que essa daqui. Dá uma olhada nessa moça, o que ela fez. Ela tatuou a frase Want is power. Provavelmente ela jogou no Google querer é poder e deu nisso aí que vocês estão vendo. Para você que está começando agora no inglês e ainda não entendeu onde é que está o erro, relaxa que eu explico. A grande questão é, primeiro de tudo, power é poder no sentido de força, dote, domínio, e não o verbo, né? O verbo poder em inglês é can. Mas ainda que ela tivesse usado o can, estaria errado, porque querer é poder é uma frase que não existe na língua inglesa. Existe um equivalente que traz o mesmo sentido, ou pelo menos um sentido parecido, que é where there's a will, there's a way. Que significa onde há um desejo, há um caminho, né? Ou onde existe vontade, existe um jeito. Dá para traduzir de formas diferentes aí. Mas assim, é uma equivalência, não quer dizer que é uma tradução literal. Nenhum nativo teria entendido esse want is power dela aí. Realmente tem que ser muito BR para entender o que ela quis dizer. Agora, esse próximo eu achei fantástico. Olha o que esse cara fez. O cara tatuou a frase I am a Martian, para dizer eu sou um marciano, né? Ainda bem que ele colocou o desenho do Marvin ali no meio para que todos entendessem o que ele quis dizer, porque a palavra Martian não existe. Na verdade até existe, mas na sonoridade, porque na escrita tá bem diferente. Olha como que deveria ser e olha como que ele fez, né? Martian e Martian, né? No som é a mesma coisa, mas seria mais ou menos como escrever homem sem H com N no final e acento circunflexo na letra O. Homem. Daria o mesmo som, mas ficaria bem esquisito, pelo menos eu acho. Agora, esse próximo aqui cometeu o mesmo erro da mocinha do Want is Power. Partiu pro literal e deu nisso aí, ó. All in your time. Tudo em seu tempo. Nós temos aqui dois pontos para ponderar. O primeiro porque quando eu falo your time, eu estou falando literalmente do seu tempo, ou seja, o tempo da pessoa com quem eu estou falando, né? Então, se eu falo all in your time, eu estou falando que tudo acontece no seu tempo, e não é isso que a frase quer dizer. Quando eu falo tudo em seu tempo, eu quero dizer no tempo das coisas. As coisas têm um tempo próprio. Então, o possessivo ideal seria o it's. Mas entra o segundo ponto. Mesmo que ele tivesse utilizado o it's, all in its time, não é assim que os nativos utilizam a expressão tudo a seu tempo. Eles falam all in good time. Então, já anota aí no seu caderninho de expressões. Se você não tem um, já arranja um, tá? É muito importante que você tenha isso aí para ter um foco bilíngue. Então, all in good time, tudo a seu tempo. Agora, dá uma olhadinha nesse outro, o que ele fez. Esse aqui, sinceramente, eu não sei se foi proposital ou se foi um erro, mas your next tá bem errado, né? O correto seria your next, que tem o mesmo som, mas não a mesma tradução. A frase your next significa você é o próximo. Agora, existe a palavra your de seu e existe your de você é. Então, your next, da forma que está escrito aqui, significa você é o próximo. E your next, da forma que ele escreveu, que é essa aqui que eu pus na tela também, significa seu próximo. Tipo, não faz sentido nenhum. Your next, seu próximo. Agora, por que eu falei que eu não sei se ele fez isso de propósito ou se ele fez isso sem querer? Porque é muito comum entre os nativos escrever your de seu no lugar de your de você é. Então não sei se ele realmente errou ou se ele quis bancar o vida louca falando, vou escrever errado mesmo, vou mostrar que eu sou rebelde linguisticamente falando.
e vou tatuar you're next. Não sei, é igual esse próximo. Esse aqui eu também não faço ideia se ele fez sem querer ou se ele fez de propósito, porque a frase realmente ficou muito criativa e engraçada, mas totalmente fora do que ele possivelmente quis dizer. Ele tatuou That which does not kill me makes me stronger. Ele quis fazer uma tradução de uma frase do Nietzsche, né? Que seria em português, o que não me mata me fortalece, ou o que não me mata me faz ainda mais forte. Essa frase em inglês ficaria That which does not kill me makes me stronger. Novamente, o som bate exatamente com o som daquilo que ele tatuou na imagem que vocês acabaram de ver. O grande problema é que ele usou a palavra witch, de bruxa, ao invés de usar a palavra witch, de o quê? Então, o que ele tatuou, na verdade, foi aquela bruxa não me mata, me fortalece. Pode ter sido de propósito? Sim. Pode ter sido um mico colossal? Provável. Agora, esse próximo, certeza que não fez de propósito. O cara tatuou a frase Only God will judge me, que significa só Deus vai me julgar. Mas repare que o judge está escrito errado, está faltando um D na palavra. Pois é, amiguinho, aparentemente não é só Deus que vai te julgar, não. A ortografia da língua inglesa também vai fazer isso. Igual esse próximo. Olha isso, minha gente. Dad's Angel. Esse I sobrando aí me dá uma agonia imensa, gente. É muito estranho. A grafia da palavra anjo, em inglês, angel, é A-N-G-E-L. Não tem esse I sobrando, gente. A pessoa passou mais tempo para poder fazer, sentiu mais dor, talvez tenha pago até mais caro por uma letra a mais, simplesmente para tatuar um mico eterno aí, gente. É desnecessário totalmente o que essa pessoa fez. Mas, sim, sendo bem sincero, antes sobrar um I do que fazer igual essa moça fez, gente. Essa daqui não tem conserto. Ela tatuou It swims happens by chance. Vou repetir. It swims happens by chance. Para você que não entendeu o que ela fez, é o seguinte. Se eu perguntar para você o que um peixe faz, você vai dizer, ele nada. It swims. Então, swim é o verbo nadar em inglês. It swims, ele nada. Ela tatuou It swims happens by chance. Ou seja, nada acontece por acaso. Sim, ela usou o verbo nadar, ao invés de usar a palavra nothing, que dá a ideia de ausência de coisas, ou seja, nada. Ela usou o verbo nadar, ou seja, o nada, ele nada, acontece por acaso. Dói, né? Agora, olha essa aqui. Ela escreveu Life goes on, ao invés de Life goes on. A vida continua. É o mesmo som, mas a escrita é diferente, né? Igual os casos que nós vimos anteriormente. Embora aqui é dos males o menor, né? Porque dá para ela transformar esse apóstrofo em um E. Ainda tem como dar uma disfarçada nessa tatuagem aqui. Diferente dessa outra aqui que não tem mais como disfarçar de jeito nenhum. Olha o que essa criatura fez. Ela tatuou Patience is a virtue. Ela quis dizer paciência é uma virtude, mas ao invés disso ela tatuou pacientes é uma virtude. Nem que ela fosse médica, essa frase não faria sentido, porque fala os pacientes são uma virtude, porque ela usou a palavra patients no plural e o is, do verbo to be no singular. Então, ainda que fosse pacientes são uma virtude, seria patients are a virtue. Então, não tem conserto, não tem o que fazer, já era, acabou. Esse outro aqui desafiou os níveis da redundância e tatuou Never don't give up. Ou seja, nunca não desista. Eu acho que ele estava em dúvida se ele tatuava Never give up, nunca desista, ou Don't give up, não desista. Na dúvida ele falou, quer saber, coloca os dois aí que vai ficar bom, Never don't give up. Ou então ele literalmente quis dizer, nunca não desista, ou seja, nunca deixe de desistir, incentivando a pessoa a desistir sempre. Não sei, soaria meio estranho uma tatuagem dessa, mas é a única explicação que ele poderia dar para fugir aí de pessoas que vão perguntar que raio de frase é essa. Agora, essa outra aqui quis ser a rainha do baile e tatua justamente isso nas costas, Prom Queen. O problema é que a palavra prom não tem esse E no final. A grafia da palavra prom é essa, P-R-O-M, prom. Não tem esse E no final. Parece que tem uma galera que gosta de pôr uma letrinha a mais só pra sentir uma dor extra e tatuar um mico eterno, né? Estampar na pele um erro ortográfico. Mas antes sobrar uma letra do que fazer inversões. Tem pessoas que conseguem inverter letras e a palavra fica muito esquisita. É o caso dessa próxima tatuagem aqui.
Ao invés de escrever no regret, sem arrependimento, ele escreveu no regret, invertendo o E e o R, que em inglês não quer dizer nada, não tem nenhuma tradução para isso. No regret, sei lá, o que é isso? A grande questão é saber se ele não vai se arrepender mesmo quando perceber o erro que ele cometeu, né? No regret, jovem, no regret. Igual esse aqui, ó. Ele tentou fazer quase a mesma coisa, só que ao invés de escrever sem arrependimentos, ele preferiu escrever não se arrependa de nada. Só que ele esqueceu a letra T da palavra nothing e ficou algo como nohen. Eu não sei nem como é que pronuncia isso. Bom, pelo menos acertou a palavra regret, já é alguma coisa. Agora, esse sim mostrou a todos nós que é um BR raiz. Tatuou no pain, no gain, ao invés de no pain, no gain. Que fique claro, gente, pen é caneta, pain é dor, tá? Então a frase seria no pain, no gain, e não no pen, no gain, né? A frase que ele escreveu, na verdade, ao invés de ser sem dor, sem ganho, ele escreveu sem caneta, sem ganho. Ficou muito estranho. A não ser que ele for um vendedor de canetas, né? Aí sem caneta, sem ganho, né? Vai saber. Mas, sinceramente, eu acho que ele não foi isso que ele quis dizer, né? Igual esse outro aqui, que eu também não acho que ele quis dizer o que ele acabou dizendo. Aqui está escrito, para jovem, para morrer, para rápido, para viver, né? Muito para um texto só, né? Para uma frase só. O grande problema aqui é que ele confundiu o to de para com o to de demais, né? Então, a frase que ele quis dizer é too young to die, too fast to live. Então, jovem demais para morrer e rápido demais para viver. Essa seria a frase ideal. Então, tem o to com um O só e tem o to com dois. Essa outra aqui tatuou Because you're mine, I walk the line. E aqui eu faço uma pausa. A palavra mine, em inglês, tem duas traduções. A primeira delas, um possessivo, meu ou minha. Já a segunda seria mina, por exemplo, uma mina de ouro, por exemplo, né? Então, na frase you're mine, o que ela está dizendo é você é minha ou você é meu, que foi o que ela quis dizer. Então, a frase seria Because you're mine, I walk the line, que é exatamente o mesmo som do que ela escreveu, mas não a mesma grafia. Então, a frase seria Porque você é minha, eu ando na linha. Só que, ao invés de fazer isso, ela falou Because you're mine, I walk the line. Ou seja, porque sua mina, eu ando na linha. Porque sua mina de ouro, eu ando na linha. Ficou sem sentido nenhum, ficou sem lógica. Essa aqui é a real. Essa outra aqui quis dizer, com a dor vem a força. With pain comes... Então, a palavra força em inglês é strength. Então, ela seria no final G-T-H. E ele escreveu no final T-G-H. Então ficou strength. Não sei nem como é que pronuncia isso. Ficou bem esquisito realmente a palavra. Tem um typo aí, um erro ortográfico. É isso. Agora, estranho mesmo é isso aqui, ó. No dream is too big. Nenhum sonho é para o grande. O que ele quis dizer aqui é no dream is too big, né? Too big. Ou seja, nenhum sonho é grande demais. A palavra demais é too com dois Os. Olha esse outro. Ele tatuou It's get better. It's get better. Ou seja, está fica melhor ou está melhora. Bem sem sentido. Então, o correto aqui seria It gets better, ou seja, isso fica melhor, ou isto melhora. Ou então, It's getting better, tipo, isso está melhorando, ou isso está ficando melhor. Agora, It's get better... Isso não existe. E falando em palavras que não existem, dá uma olhada nessa pérola aqui. A criatura tatuou Knowledge is power, numa tentativa de dizer conhecimento é poder. A grande questão é que knowledge se escreve desta forma aqui, bem diferente do que está escrito de fato. Parece que faltou aí um pouco de knowledge nessa pessoa que tatuou isso. Já para essa moça eu nem sei o que dizer. Ela quis dizer me, myself and I. Eu mesma e eu. Só para constar, essa expressão me, myself and I é uma expressão bastante utilizada pelos nativos, que é um equivalente a quando nós falamos em português Deus e eu, para poder dizer que você fez alguma coisa sozinho, que você estava sozinho, tipo, não, ali foi só Deus e eu. Mas ao invés de usar a palavra me, ela usou a palavra my, então ficou meu, eu mesma e eu, sem sentido nenhum. Já esse aqui faltou na aula sobre o passado simples em inglês. Olha o que ele escreveu. What didn't kill me
made me stronger. O que não me matou me fez mais forte, né? Foi o que ele tentou dizer. A grande questão aqui, para você que está estudando inglês, né, ou para você que ainda vai chegar nessa parte, relaxa que você vai chegar lá. No passado simples, quando você faz uma frase negativa, você usa a palavra didn't e o verbo permanece na forma natural dele, na forma infinitiva. Agora, quando você joga no passado, na afirmativa, você coloca ed no final do verbo. O que esse cara fez foi, ele colocou o didn't, que é uma marca da negativa, mas colocou ed no final do verbo, que é uma marca de frases afirmativas. Ou seja, ele misturou negativa com afirmativa, ficou um negócio bem confuso. Colocou didn't, verbo não recebe ed. Então, o caso dessa frase aqui seria didn't kill, e não didn't killed. É isso. Agora, esse aqui chega a ser irônico, né? My life, my choice. Minha vida, minha escolha. Ainda bem que as escolhas são suas, meu filho, porque agora você vai ter que escolher carregar um erro ortográfico no seu braço pro resto da vida ou pagar caro para tirar. Porque a palavra choice, de escolha, em inglês, se escreve C-H-O-I-C-E e não C-H-O-I-S. Tá? Então, choice, apesar do som ser o mesmo, choice se escreve dessa forma e não da forma que você escreveu. Praticamente esse cara fez igual, ele inventou palavras aqui, ó. Ele criou a palavra thanks com E e a palavra mother com A, né? Bom, pelo menos a frase é bonita, né? Obrigado, mãe, pela minha vida. Mas que fique claro que thanks se escreve com a letra A e mother se escreve com a letra O, por favor. Agora olha esse outro. You only live once. Você só vida uma vez. Bom, o que ele quis dizer é you only live once. Então, vamos deixar bem claro. Live é viver. Life é vida, tá? Então, you only live once, tá? Então, você apenas vive uma vez, você só vive uma vez. Agora, life é vida. E eu deixei o melhor para o final, gente. Esse foi o que eu mais ri. Com respeito, claro. Before afternoon than never. Before afternoon than ever. Antes tarde do que nunca. Esse daqui foi fantástico. Bom, aqui fica até difícil saber por onde começar, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, sobre a palavra before, que foi a primeira palavra utilizada aí nessa frase, né? Em português, a palavra antes tem duas conotações. A primeira delas, sequencial, então, por exemplo, uma coisa aconteceu antes de outra. Essa sim seria a palavra before, traduzindo certinho do português para o inglês. Agora, esse antes dessa frase, antes tarde do que nunca, é no sentido de que algo é melhor. Igual como nós falamos, por exemplo, antes só do que mal acompanhado. Esse antes só quer dizer o quê? É melhor estar só do que estar mal acompanhado. Quando eu falo antes tarde do que nunca, estou dizendo é melhor que algo aconteça tarde do que ela nunca acontecer. Então existe a palavra antes de sequência, uma coisa antes da outra, e existe a palavra antes no sentido de que uma coisa é melhor do que a outra, que é o caso dessa frase. Então, em inglês, ao invés da palavra before, que significa antes, o ideal seria usar a palavra better, que significa melhor. Então, em inglês, eles vão falar literalmente melhor tarde do que nunca, e não antes tarde do que nunca. Só que ainda que, ao invés da palavra before, ela tivesse colocado a palavra better, ainda temos um segundo erro, que é a palavra afternoon. Então, afternoon, de fato, significa tarde. Só que essa palavra tarde é de período do dia. Manhã, tarde, noite. Morning, afternoon, evening e night. Né? Só que nessa frase não é isso que a pessoa está dizendo, antes tarde do que nunca, é melhor tarde do que nunca, melhor o período da tarde do que, por exemplo, de manhã. Não é isso que a frase quer dizer. Ela está dizendo, antes tarde, essa palavra tarde é o contrário de cedo, então é outra palavra, a gente não está falando de período do dia. Estamos falando de tarde, contrário de cedo, então é a palavra late. Então, nessa frase, antes tarde do que nunca, a tradução correta seria better late than never. Better late than ever. E não before afternoon than ever. Né? Ficou bem engraçada essa frase. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenham se divertido um pouquinho aqui com essas tatuagens. Se vocês aprenderam algo, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho para ver as notificações. E nos vemos aí num próximo vídeo.